Minha gente, você acha que é certo levar os nossos filhos menores para o terreiro, criancinhas? É certo a gente envolver os nossos filhos, as nossas crianças, na Umbanda? Ou é melhor que a gente espere eles crescerem um pouquinho, que eles decidam por si só, se eles querem, se não querem, se eles gostam, se não gostam da Umbanda? E eu não estou falando nem aqui do trabalho mediúnico em si. Eu estou falando aqui de envolver com o terreiro, conhecer a religião, estar presente. Se o terreiro, por exemplo, tem algum trabalho que envolva as crianças, um trabalho de umbandização, de esclarecimento espiritual, é certo a gente levar? Vale a pena? Faz bem? O que está certo, o que está errado? Tem alguma coisa errada nisso? Muita gente frequenta os terreiros de Umbanda, acha os terreiros de Umbanda, aquele trabalho que eles participam, acham interessantíssimo, acha que é bom para si, mas tem dúvida se leva os seus filhos ou não. E é isso que eu queria esclarecer. Eu percebo que essa dúvida, essa falta de entendimento, ela acontece muitas vezes com médiuns de terreiros. Os médiuns da Umbanda não sabem se devem ou se não devem, se faz bem ou se não faz bem, dar para os seus filhos aquela instrução espiritual que a sua casa às vezes oferece. Então eu queria começar a explicar para você sobre a ótica espiritual. Não quero falar sobre a ótica material, quero falar sobre a ótica espiritual. E sob a ótica espiritual, qual é a missão de qualquer pai e de qualquer mãe? Quando Deus colocou você para ser pai ou mãe de alguém, ele lhe deu assim a missão de orientar aquele espírito que estava reencarnando sobre o melhor caminho a ser seguido. Ele lhe deu a missão de transmitir àquela criança, àquele espírito, os melhores conceitos do que é certo e do que é errado. Conceitos esses, é claro, que dependem da sua consciência, né? Cada um tem um conceito de certo e de errado. Esses conceitos de certo e de errado são muito subjetivos. E é por isso, por serem muito subjetivos, por serem muito pessoais, eles não são os mesmos para todo mundo. É por isso que tem gente que tem opiniões diferentes sobre os mesmos assuntos, sobre política, sobre literatura, sobre gostos musicais, sobre religião. Por quê? Porque a gente tem aptidões diferentes, a gente tem interesses diferentes, tem conceitos de certo e de errado diferentes. Mas independente do seu certo ser menos certo ou mais certo que o da outra pessoa, é a sua obrigação. Enquanto você for pai, enquanto você for mãe, é a sua obrigação transmitir ao seu filho o que você considera certo. Não o certo dos outros, não a opinião do seu vizinho. É o que você considera certo. Por isso que aquele espírito nasceu como seu filho, porque Deus acha que você tem algo a ensinar a ele. E o que você tem a ensinar a ele é o que você considera certo. E a menos que a gente tenha algum distúrbio psicológico, algum problema sério, assim, em termos emocionais ou psíquicos, o que a gente escolhe para nós, no nosso dia a dia, é aquilo que a gente considera correto, é o que a gente considera mais adequado para nós. Então, você escolhe as suas coisas, você escolhe os seus caminhos, você escolhe os seus traços na vida, por onde você vai caminhar, porque você acha que aquilo é bom, porque aquilo combina com o seu modo de pensar. A sua postura política, por exemplo, você escolheu essa postura porque você entende que é a mais justa, é a mais correta. O seu gosto musical, ele acontece daquela forma porque aquele estilo você acha que é melhor que os outros. Você prefere determinado tipo de leitura porque você acha que aquele tipo de leitura se adequa mais ao entendimento do seu coração, lhe faz mais bem. Então você está dentro de uma religião também porque você entende que o que essa religião ensina é verdadeiro. Você acredita que o que essa religião lhe oferece, dentre todas as outras que existem, é o melhor caminho para o seu aperfeiçoamento espiritual, para o seu autoconhecimento. Se você não achasse isso, você não estava dentro daquela religião. Então você assume uma religião, você adota uma religião, você escolhe uma religião porque você entende que aquela é a melhor para você. Se todas essas convicções política, musical, literatura, religião, se todas elas são ou não as melhores, as mais corretas, ninguém nunca vai saber dizer. Elas são pessoais. Pode ser que, na verdade, elas sejam as melhores para você, não para outras pessoas. É possível até que não tenha melhores, que sejam apenas pontos de vista diferentes sobre a mesma coisa. Mas não importa. Enquanto você for pai, enquanto você for mãe, a sua obrigação, eu repito, obrigação
não é ficar indiferente. A sua obrigação é fornecer ao seu filho a visão que você adquiriu pela sua própria experiência de vida e ensinar a ele o que você considera correto. Quando você ensina ao seu filho o que você considera correto, esse vai ser o ponto de partida dele para compreender o mundo, para ele desenvolver as próprias convicções no futuro, tirar suas próprias conclusões no futuro. Se quando ele se tornar adulto, ele vai permanecer com aquela mesma visão que você passou para ele, isso é outra coisa. Se ele vai permanecer com a mesma visão política que você tem, gostando do mesmo tipo de música, lendo os mesmos livros que você o ensinou a ler, acreditando na mesma religião que você acredita, isso é só o tempo e a própria vontade dele que dirão. Com o tempo que ele vai se descobrir e que ele vai entender o que ele acha que é o melhor para ele. Mas ele tem que partir de um ponto inicial. E esse ponto inicial, esse ponto de partida é o que você ensina para ele enquanto ele é criança. Afinal, é para isso que você é pai e mãe. Deus confiou o seu filho a você para isso, para você ensinar para ele o que você acha correto, para você dar aquela visão inicial para ele da vida. E a partir daí ele elaborar, a partir daí ele crescer, ele desenvolver as próprias convicções. De regra geral, essa transmissão de experiência, né, de pai para filho, ela acontece até de uma forma natural. Os pais, naturalmente, sem fazer força nenhuma, eles acabam repassando para os seus filhos as suas próprias convicções, as suas próprias escolhas de vida. Isso aí a gente pode perceber em vários campos diferentes, até na opção do time de futebol, né? É muito comum os filhos pequenos acabarem sendo do mesmo time de futebol do pai, da mãe. A gente passa para eles de uma forma natural. É uma coisa que a gente não faz nem força. Já no campo religioso, não é tão simples assim. Não é tão fácil e tão natural assim que as coisas acontecem. Porque tem duas visões aí, tem dois caminhos que são completamente contrários uns dos outros. Tem gente que vai por um, tem gente que vai pelo outro. A maioria dos pais e mães que seguem alguma religião fazem parte do primeiro grupo que eu vou falar. Esse primeiro grupo, ele é composto por aquelas pessoas, e que é a maior parte das pessoas que fazem parte de alguma religião, é composto por pessoas que fazem questão de repassar o seu entendimento espiritual para os seus filhos. Essas pessoas fazem questão de que os seus filhos tenham uma instrução espiritual de acordo com o que elas acreditam, porque elas entendem que ter este conhecimento vai ser muito importante para eles, para a felicidade deles, para o futuro deles material e espiritual. Então existe muita gente que faz questão de repassar a sua crença, a sua convicção para os seus filhos, porque entende que aquilo é o melhor, que vai ser muito bom para eles. Os católicos verdadeiros, por exemplo, eles fazem questão que seu filho seja batizado, que mais tarde faça o catecismo. Por quê? Porque eles entendem que é essencial ao seu futuro como cristão. Então é isso que eles desejam para o seu filho. Eles batizam, eles querem que o filho faça catecismo e desejam também que quando ele se torne adulto, que ele continue naquela religião. E ainda são capazes de falar assim, olha, eu fiz tudo isso, eu batizei meu filho, ele fez o catecismo, ele foi à missa comigo sempre, se depois ele quiser seguir outra religião, eu vou ficar triste, mas vou ter a consciência limpa de que eu vou ter feito a minha parte, porque eu trouxe até aqui. Eu ensinei para ele o que é o correto, porque na opinião dele isso é o correto, isso é o que faz bem. Se depois o filho quiser seguir outro caminho, é outra coisa. Os evangélicos, alguns evangélicos são ainda mais assim enfáticos, né? Eles fazem questão que os filhos, desde pequeno, frequentem os cultos semanais e que quando vão crescendo, eles se relacionem até com os outros irmãos da igreja, que é para não perder o risco, para não ter o risco de se afastar daquela fé. Eles incentivam desde pequeno a participação dos filhos naqueles grupos infantis das igrejas. E quando vão crescendo nos grupos infantos juvenis, no grupo jovem. Por quê? Porque eles não querem que os filhos tenham comportamentos contrários ao que a religião professa, porque eles entendem que aquilo é o melhor. Eles têm a convicção plena de que aquela crença vai fazer bem para o seu filho. Os judeus, por exemplo, eles não esperam nem um menino crescer para perguntar, quer ser circuncidado? Não, recém-nascido vai lá e corta a beirinha do pintinho ali. Vai ser circuncidado. Ele não espera para o filho crescer para perguntar, quer? Aceita? Não, eles cortam, fazem a circuncisão. E como eles
muitos pais e mães de outras religiões também. Eles simplesmente colocam seus filhos na religião dentro daquela crença porque eles entendem que é o melhor que podem fazer pelos filhos, dando para eles aquela consciência espiritual que eles, pais, têm. Eles não fazem isso porque eles querem dominar os filhos, porque eles querem ser dominadores, não. Eles fazem isso porque eles entendem que essa é a melhor herança que eles vão deixar para os seus filhos. Eles entendem que a sua religião, a sua convicção espiritual é o que tem de maior valor na própria vida. É o que dá mais conforto para eles, é o que dá mais esperança para eles, é o que explica melhor para eles o que é Deus, o que é a vida espiritual. E que se faz isso para eles, vai fazer também pelos seus filhos. Em outras palavras, essas pessoas desse grupo, essas pessoas que inserem os seus filhos na sua religião, elas fazem tudo isso por amor. Elas fazem porque elas querem para o seu filho o mesmo que elas conseguiram para si, aquilo em que elas acreditam. Mas há aqueles que pertencem a um outro grupo, esse é o primeiro grupo. Há os que pertencem a um segundo grupo e que se posicionam completamente ao contrário desse primeiro. E, infelizmente, minha gente, eu tenho que dizer, a maior parte deste segundo grupo é formada por pais e mães umbandistas. A frase que a gente mais costuma escutar, às vezes de médiuns de terreiro, é o seguinte: eu sou um bandista, mas não acho certo interferir nas escolhas do meu filho. Eu quero deixar que quando ele crescer, ele escolhe. Se ele gostar, ele escolhe, ele vai para cá ou vai para lá. Eu não quero interferir nas escolhas dele. Ué, desde que você passou a ser pai ou mãe, você não assumiu a responsabilidade de educar o seu filho? E dentro da educação também não está a transmissão dos valores, a transmissão dos conceitos de vida que você acha corretos? E a sua religião, se ela é correta para você, ela também não deveria ser ensinada ao seu filho? Porque se faz parte da sua missão como pai e mãe, educar seu filho, transmitir valores que você acha correto, se você acha que a sua religião é correta, ela deveria estar dentro desses valores, deveria estar dentro desse conjunto de instruções, de educação que você vai passar para o seu filho. Se você entende a sua religião como algo que esclarece você, como algo que fornece ferramentas para o seu aperfeiçoamento espiritual, para o seu autoconhecimento, que conforta você, que dá esperança a você, por que você vai negar isso para o seu filho? Por que você não vai oferecer para ele desde pequeno, às vezes, aquilo que você demorou anos para encontrar? Será que a razão é realmente o desejo de deixar o filho escolher, decidir por si só no futuro? Ou tem outro sentimento por trás? Como, por exemplo, a incerteza de que esse seja realmente o melhor caminho espiritual, de que essa seja realmente a melhor herança a deixar para o seu filho. Será que não tem um pouquinho de incerteza? Isso é bom para mim, mas eu não tenho tanta certeza assim, por isso eu não quero envolver meu filho. Deixa que ele, quando crescer, decida por si só. Aí alguém pode falar assim, não, eu prefiro sempre deixar o caminho livre para as decisões futuras dele, eu não quero ser dominador, não quero impor nada. Então quem pensa dessa forma deveria até evitar botar o filho na escola, né? Deveria deixar com que ele crescesse e decidisse por si só se ele quer aprender a ler, porque isso também é uma dominação, você está impondo a ele a educação, você está impondo a ele alguma coisa que você sabe que faz bem. E por que não a sua religião? A não ser que você não tenha certeza que faz bem para você. Aliás, também não teria sentido você ensinar nada para o seu filho, se você acha que qualquer coisa que você impor vai ser dominação. Porque tudo que você ensinasse seria baseado nas suas próprias experiências, não na da criança, porque ela não tem experiência nenhuma. E aí, sob essa ótica, isso seria uma dominação também, qualquer coisa que você ensinasse para ela. O fato, minha gente, é que se a gente retirar todas essas máscaras, todas essas justificativas, qualquer pai ou mãe consciente e amoroso que ame seu filho, que queira o melhor para ele, que queira deixar para ele a melhor herança possível, ele só não vai transmitir ao seu filho aquilo do que ele tem dúvidas que seja o melhor. Se você não tem dúvida do que é o melhor, você vai querer passar aquilo para o seu filho. E é justamente isso que a maior parte dos católicos, dos evangélicos, dos judeus não tem, que é a dúvida. Por isso, quando os católicos, os evangélicos, os judeus levam seus filhos lá para a igreja, para o tabernáculo, eles têm a sensação de quê? Têm a sensação de que estão agradando a Deus, têm a sensação de que estão fazendo uma boa ação pelo seu filho, têm a sensação de que estão ajudando o seu filho a se encontrar, a ser mais feliz, têm a sensação, a certeza, melhor dizendo, de que eles estão sendo um bom pai ou uma boa mãe, porque estão agindo com amor, estão passando para o seu filho aquilo que eles acham de mais importante,
que é o que vai explicar para ele a vida espiritual, vai explicar para ele os conceitos de Deus, vai trazer conforto nos momentos de dor durante a sua vida. Então eles fazem isso por amor e eles têm a sensação de que estão sendo bons pais e boas mães quando fazem isso. Agora, já o umbandista inconsciente, né? Aquele que às vezes tem até a oportunidade de realizar esses encontros infantis dentro do terreiro, porque tem terreiros que têm esses encontros para instruir, encontros voltados mesmo para a criança. Aí o umbandista inconsciente que tem essa oportunidade e não leva o filho para participar, ele não percebe que ele está sendo omisso, que ele está dificultando o futuro entendimento espiritual da criança sobre o que ele mesmo faz no terreiro. Ele está privando o seu filho do contato com boas vibrações, com boas companhias espirituais. Além de tudo isso, ele está deixando na cabecinha lá do seu filho um espaço vazio, um espaço vago sobre religião, e que mais cedo ou mais tarde esse espaço vai poder ser preenchido por outros conceitos, e às vezes conceitos muito errados, conceitos muito preconceituosos, conceitos intolerantes ao que o próprio pai e mãe acreditam. Então, pelo bem das nossas crianças, é importante que a gente tente transmitir para eles todos os nossos valores, tudo aquilo que a gente acha correto, que a gente imponha o estudo, que eles vão para a escola, porque a gente entende que isso é o melhor para eles. Que a gente coloque os nossos valores pessoais na cabecinha dos nossos filhos. E dentre esses valores pessoais, que é o que a gente acredita para nós que é o melhor, estão também os nossos conceitos espirituais, os nossos conceitos religiosos. Hoje em dia, cada vez mais terreiros estão se preocupando em oferecer para os nossos filhos essa base de estudo, o que eu chamo de umbandização, né, que são os conceitos básicos da Umbanda, primeiro contato assim com o conceito de caboclo, de preto velho, de orixá. Tudo isso que visando, já desde pequeno, desmistificar conceitos errados que podem vir de fora. Visando com isso aproximar os nossos filhos do entendimento da religião que nós professamos, que nós entendemos que nos faz bem e que se nos faz bem para nós é a mais correta. Visando dar subsídios para as nossas crianças no futuro poderem decidir com mais consciência qual é o seu caminho religioso. Se ela desde de pequena ela não é apresentada ao que nós acreditamos, quando ela for apresentada por outras pessoas a outros conceitos, ela não vai ter nem como comparar com o que a gente acredita para ter a sua melhor decisão. E aí outros conceitos, às vezes intolerantes e preconceituosos, podem ser colocados na cabeça dela. Então que pelo menos nós a inseramos nos nossos contextos espirituais para que ela conheça. Depois, ela pode, claro, assim como filme, música, política, ela vai escolher o caminho dela, mas a nossa obrigação é dar o que para o nosso filho que a gente acha importante, é dar para o nosso filho o que a gente entende como correto. Como eu disse lá no começo, se é o mais correto ou se não é o caso, é a nossa opinião. E a gente só não vai dar isso se a gente não tiver certeza que aquilo é o correto, que aquilo é o melhor. E pelo que a gente observa, lá na Casa do Caboclo Birajara, por exemplo, nós temos um trabalho grande com as crianças, que é a centelhinha, que a gente pega crianças desde pequenininha até 12 anos, e depois dos 12 anos a gente tem um grupo de jovens também. E o que a gente observa nessas crianças desde pequenininha, que elas começam a frequentar a casa, essas reuniões para aprender sobre a espiritualidade, sobre a Umbanda, é que elas gostam, elas sentem falta. Quando a gente fica um tempo sem ter a reunião, por exemplo, em tempos de pandemia, elas sentem falta, às vezes choram assim, eu estou com saudade de ir para o terreiro. Os nossos filhos, minha gente, guardem isso, eles se sentem importantes quando eles frequentam o mesmo local que os pais frequentam. Eles se veem integrando a mesma família espiritual. Eles adoram, inclusive, quando lá na escolinha, quando lá na centelhinha, no grupo em que são oferecidos esses ensinamentos para eles, eles adoram quando eles aprendem alguma coisa e às vezes chegam em casa, comentam com os pais e aquilo os pais nem sabem ainda. Eles adoram, que eles se sentem assim importantes, se sentem participativos. Então, se o seu terreiro oferece, sim, um ambiente de aprendizado, de acolhimento para o seu filho, não perca tempo. Dê ao seu filho o que você gostaria que desse para você. E se hoje a sua religião ela lhe faz bem, então dê isso para o seu filho. Isso é a melhor herança que a gente pode passar para os nossos descendentes, que são os nossos valores. E como eu disse, a gente só não passa se a gente não tiver certeza que aqueles valores são importantes. Se a gente não tiver certeza que aqueles valores são corretos,
Aí sim a gente não passa porque a gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. Mas Deus colocou o seu filho para você ser o pai dele, para você ser a mãe dele, porque Deus entende que aquilo que tem na sua cabeça como correto pode ser um excelente ponto de partida para o desenvolvimento das habilidades emocionais, psicológicas, espirituais do seu filho durante a vida. É claro que esse desenvolvimento é com ele depois, mas faz parte da nossa obrigação dar o ponto de partida. Faz parte da nossa obrigação ensinar para ele o que nós achamos mais correto, o que nós achamos melhor. Então, se o seu terreiro oferece esse ambiente de aprendizado, de acolhimento, se tem assim uma turminha de crianças, procura se informar sobre a rotina desses encontros, leva o seu filho para participar. Se não tem, organize-se com os outros médiuns da casa, crie ali um ambiente para as crianças, elas vão gostar, elas vão se sentir integrantes da sua família espiritual, elas vão brincar e vão brincar aprendendo, vão aprender brincando, no final todos vamos sair ganhando. Você vai estar cumprindo bem o seu papel de pai e de mãe se você der ao seu filho o que de melhor você pode dar, que é a sua consciência espiritual. Você às vezes demorou tanto tempo para se encontrar em alguma religião, para se sentir bem ali. Por que você vai poupar o seu filho disso? Por que você vai fazer com que ele percorra o mesmo caminho que você percorreu de dor, de sofrimento até chegar lá? Comece agora dando para ele essa fonte de conforto que você tem, essa fonte de esperança que é a consciência espiritual, é o acesso à consciência espiritual. E aí, se você der essa consciência espiritual, se você der a chance do seu filho conhecer aquilo que você faz, aquilo em que você acredita, que no caso aqui a gente está falando da Umbanda, dos terreiros, pode estar certo que o seu filho vai estar em contato com uma religião maravilhosa, uma religião consoladora, uma religião mágica, uma religião vibrante, uma religião luminosa. E esse amor, minha gente, esse amor não tem preço. Os nossos filhos merecem isso. Os nossos filhos merecem esse carinho, merecem que a gente dê para eles o começo da sua vida, em tudo, incluindo a vida espiritual. O seu filho merece esse carinho e a Umbanda também merece. Minha gente, um grande beijo. Fica com Deus. Até o nosso próximo encontro.